Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, iniciamos agora mais uma aula assíncrona de estática e resistência. Bom, semana passada falávamos um pouco sobre as integrais, né? E aí fizemos uma aula aí para resolver algumas integrais e no final da aula deixamos aí para vocês tentarem resolver dois exercícios, né, se não me engano. Então, esse primeiro exercício ele trata de uma carga distribuída, né? Essa carga ela se distribui, né, de acordo com essa função aí, ou seja, a função W, 1/2 de 4 menos x ao quadrado, e ela se distribui ao longo de 4 metros aí nessa viga, tá? Bom, primeiro objetivo, calcular a força resultante, né? Ou seja, concentrar essa carga aí que está inicialmente distribuída. Como que a gente vai fazer isso? Através do cálculo da integral dessa função W. No entanto, antes de calcular a integral da função W, a gente precisa primeiro arrumar ela, né, para depois integrar. Então a função é essa daqui, ó. 1/2 de 4 menos x ao quadrado. Lembra da última aula que a gente falou do quadrado perfeito? Então, para resolver esse quadrado perfeito aqui, ó, eu posso ou abrir isso daí em dois parênteses, né? Ou seja, 4 menos x vezes 4 menos x, e aí faço a distributiva ali, ou posso usar o que a gente chamou de regra prática, né? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu, aqui, preferi usar a regra prática, tá? Então, o que eu fiz, ó? Quadrado do primeiro, 4 ao quadrado 16, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 4, 8 vezes menos x, menos 8x, mais o quadrado do segundo, menos x ao quadrado vai dar mais x quadrado, tá? Aí, o que eu fiz? Eu tenho que multiplicar esse meio, né? Faço a distributiva aqui com todo mundo que está dentro dos parênteses. Então, 1/2 vezes 16, 16 por 2 vai dar 8. 1/2 vezes menos 8x sobre 2 vai dar menos 4x. X ao quadrado vezes meio, x ao quadrado sobre 2. Essa função aqui, ó, arrumada já que eu vou integrar, tá? Então, ó, a força resultante vai ser a integral de 0 até 4, meus limites, dessa função já arrumada em x, tá? Eu sei que eu posso abrir essa função aqui em 3 integrais. Então, vai ficar integral de 0 a 4 de 8 dx, menos 4, já tirei o 4 de dentro da integral, ó, menos 4 aqui para fora, lá dentro sobrou quem? Sobrou x dx, mais, tirei meio, que era constante desse último termo aqui, lá dentro sobrou x ao quadrado, tá? Integral de 8, 8x, integral de menos 4x, o x que está lá dentro está elevado a 1, se eu somar 1 no expoente, fica x ao quadrado, e no denominador acontece a mesma coisa, então a integral do x vai ser x ao quadrado sobre 2. Se eu multiplicar menos 4 por x ao quadrado sobre 2, menos 4 divide 2, menos 2x quadrado. E aqui 1/2, né, eu já tirei da integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Então, x ao cubo sobre 3 vezes meio vai dar x ao cubo sobre 6. Essa é a minha integral. Agora, para descobrir, né, a minha força resultante, eu preciso aplicar aqui os limites, né? Então, eu vou fazer primeiro toda essa resposta no lugar do x, colocando o 4 como valor, e depois menos toda essa resposta de novo, só que aí no lugar do x eu vou completar sempre com o 0. Então, aqui, ó, primeiro você pensa, né? Escrevi toda a minha função, e aqui onde está x eu vou colocar o 4, e aí se eu menos, né, reescrevo a minha função, e onde tiver x eu coloco 0, já adianto aqui que vai dar 0, né? Quando eu colocar 0 em todos os x aqui, vai dar 0. E aqui, né, 8 vezes 4 vai dar 32, menos 2 vezes 4 ao quadrado, 4 ao quadrado 16, vezes menos 2, menos 32. Então, 32 menos 32, 0, mais x ao cubo sobre 3. Lembrando que o x vale 4, x ao cubo vai dar 64, né? 64 sobre 6 vai dar 10,66, tá? Essa é a sua força resultante. Agora a gente precisa determinar qual é o x, né? Onde que fica essa
qual é a distância, né? Aqui distância do ponto, deixa eu ver aqui, aqui distância do ponto A está aplicada essa carga aí. Então eu vou pedir para vocês, como atividade para a semana que vem, né, calcularem para mim, por favor, onde que está localizada essa, para calcular o valor do x, tá? Lembra que para calcular o valor do x, o que você vai fazer? Integral, né? Integral de x vezes a função, então vai ficar integral de 0 a 4 de x vezes 8 menos 4x mais x ao quadrado sobre 2, aí você faz a distributiva, tira a integral dessa nova função que você vai obter e divide tudo isso pela força resultante que você achou, 10,66. Você vai ter que chegar no 1 metro, tá? Bom, deixei uma atividadezinha. Segunda atividadezinha vai ser baseada nesse exercício aqui, que ele é um pouco mais prático que os outros, né? Então ele fala o seguinte, ó, atualmente 85% de todas as lesões de pescoço são causadas por colisões traseiras em automóveis. Com o intuito de minimizar este índice, engenheiros desenvolveram um apoio de banco que fornece um contato adicional com a cabeça dos ocupantes do veículo. Durante testes dinâmicos, a distribuição da carga sobre a cabeça foi representada graficamente por uma parábola, cuja função é apresentada na figura abaixo. Qual a força equivalente e sua posição a partir do ponto A? Então aqui, né, primeiro, força equivalente é a força resultante. Eu tenho a função? Tenho, ó, a função é uma função W de novo, 200 vezes 1 mais 200x² sobre 9 newtons por metro. Essa é a minha função que dá origem à minha carga distribuída aqui ao longo do encosto, né, de cabeça. Que distância que tem esse encosto, né? Ó, de 0 no ponto A a 0,15 metros no ponto B. Então, essa carga está distribuída de acordo com essa função ao longo da distância de 0,15 metros. Como que eu começo? Primeiro, vou ter que integrar isso daqui, né? Então, ó, coloquei já dentro da integral, né, o 200 multiplicado por 1 mais 200x² sobre 9, coloquei os limites de 0 a 15, né, do ponto A até o ponto B, e aí aqui, ó, antes de integrar, eu dei uma ajeitada na minha função. Eu poderia ter feito isso antes de colocar dentro da integral, tá? Não teria problema. Então, ó, 200 vezes 1, 200, 200 vezes 200x² sobre 9, 40.000x² sobre 9. Agora eu vou dividir em duas integrais, então vai ficar integral de 0 a 15 de 200 dx, primeiro termo, mais integral de 0 a 15 de 40.000x² sobre 9 dx, tá? Bom, como que eu vou fazer? Lembra? Integral de constante, é só adicionar o x, então integral de 200 vai ficar 200x. Esse 40.000 sobre 9 eu tiraria, porque ele é constante, deixaria aqui dentro só o x ao quadrado, integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, então aqui, ó, 40.000 sobre 9 vezes x ao cubo sobre 3, tá? Arrumando aqui embaixo, 200x mais 40.000x ao cubo dividido por 27, 3 vezes 9, tá? De onde? De 0 a 15. O que eu faço agora? Escrevo toda a minha função aplicando no x o 0,15, que foi o que eu fiz aqui, menos, escrevo toda a minha função de novo aplicando onde tem x o 0, que é o meu limite inferior. Como eu já sei que vai dar 0, né, já deixei 0 aqui. Fazendo essa continha, ó, a gente vai chegar no valor, cortei, mas a gente vai chegar no valor de 35, tá? Então aqui, ó, quando a gente resolve essa conta, a gente tem que chegar em 35 newtons, tá? E newton unidade, 35 newtons, tá? E aí, agora para calcular a distância, né, o x, como que eu vou fazer? Ó, integral de 0,15, aí eu escrevo toda a minha função igual ela estava no enunciado, a minha função w, só que aí eu já vou adicionar um x aqui multiplicando a minha função, né? Então, ó, esse x vai fazer a distributiva com a minha função, e aí tudo isso eu divido pela força resultante que eu achei. Então não esquece que aqui a força resultante tem que dar 35, tá? Então, ó, vai ficar x vezes 200, 200x, x vezes 40.000x² sobre 9, 40.000x ao cubo sobre 9. E aí eu já abri aqui em duas integrais, integral de 200x e integral de 40.000x ao cubo sobre 9.
O que eu faço agora? O 200 que é constante eu tiro, o x que fica lá dentro está elevado a 1. Para integrar ele vai ficar x ao quadrado sobre 2. Então, ó, o 200 que estava lá fora, x ao quadrado sobre 2 que saiu ali da integral do x. Mais 40.000 sobre 9 que eu tirei porque era constante, integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4, tá? Aí, ó, vou dar uma ajeitada nessa função, tá aqui, né, ó. Ajeitei e já substituí. Então, o que eu faço? Ó, eu escrevo toda a parte de cima substituindo o x pelo 0,15, menos, escrevo ela toda de novo, substituindo o x pelo zero, que é o limite inferior. E aí tudo isso, toda essa conta que eu vou fazer aqui em cima, vai ficar dividida pelo 35, que foi a força resultante. Então, quando eu faço isso, ó, vai dar 0,0804 metros, tá? Bom, eu vou pedir para vocês, para a semana que vem, como atividade de entrega, que vocês me entreguem o cálculo da distância aqui, tá? Então, só isso como atividade, valendo a presença de hoje, tá bom? Vou deixar os slides disponíveis também, e aí nós nos vemos amanhã, né? A gente combinou de ter aula síncrona de PJI amanhã, tá? Então, a atividade para a semana que vem é calcular o x aqui do exemplo 2, tá bom? E aí vocês me enviam lá pelo Moodle. A gente já calculou a força resultante, vocês só calculam o x para mim, certo? É isso, pessoal. Muito obrigado, se cuidem, fiquem bem e até amanhã.